Simbora, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a criação, tá? E aí, quando eu vi o tema dessa aula do CETEB, faz muito tempo que eu fiz CETEB, né? Acho que eu tinha 15 anos de idade, estou com 23 hoje. Então, faz muito tempo que eu fiz o CETEB. Quando eu vi essa aula para dar a vocês, eu digo, meu Deus, a gente vai falar sobre a criação. E vai falar sobre o primeiro dia da criação, o segundo dia e tal. Né? E eu acostumada a dar aula para criança, né? Não que a gente não se aprofunde, mas a gente não pode se aprofundar muito, porque as crianças não entendem muita coisa. Então, a gente não pode trazer teologia para a criança, por exemplo, né? Principalmente eu que dou aula de criança de 7 a 10 anos. Né? Então, a gente vai chegar falando sobre certos assuntos que as crianças não vão entender, né? E daí eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre a criação. Mas quando você começa a se aprofundar nesse assunto, a gente começa a ver que realmente até uma palavrinha que tem na Bíblia, nada é por acaso, nada foi colocado por acaso. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da criação hoje, tá bom? A gente vai falar sobre a criação do mundo na aula de hoje. Mas aí a gente vai pegar alguns pontos muito fixos que às vezes a gente está tão acostumado a ler o livro de Gênesis e já sabe de qual que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. E a gente esquece de perceber esses detalhes, tá certo? Então hoje a gente vai tratar justamente desses detalhes. Então, antes da gente começar essa aula, eu queria trazer para vocês primeiro o panorama daquela questão. Por isso que eu falei a vocês que era importante antes a gente estudar, como a gente estudou no início, a respeito de quem escreveu os livros, a respeito da divisão da Bíblia, porque a gente entende a Bíblia, a gente entende certas histórias da Bíblia sabendo dessa base. Então, de início, certo? E aí, quem souber responder, vai desligando o microfone, responde e depois desliga, tá? Quem escreveu o livro de Gênesis? Estudamos isso? Moisés. Exatamente. Obrigada, Meire. Quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, tá? E a criação do mundo está no livro de Gênesis. Então, ao iniciar essa aula, eu gostaria que vocês ficassem com esse panorama na mente de vocês, tá? Por mais que a gente saiba que a Bíblia em si, ela também serve muito para os nossos dias de hoje, mas é interessante a gente sempre, quando for ler, a gente saber para quem foi escrito, qual o tempo que foi escrito, quem escreveu e o porquê que escreveram aquilo na Bíblia, tá certo? Então é interessante a gente entender qual a situação que estava acontecendo no momento para que aquilo fosse escrito, tá? Então a gente vai primeiro começar compreendendo que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Quem lembra, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Até o livro Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá? Então Moisés escreveu mais ou menos até o finalzinho de Deuteronômio, onde ele morre, é óbvio, ele não podia escrever mais, e entende-se que quem deu continuidade ao livro de Deuteronômio foi Josué, que foi o seu sucessor, tá certo? Então, Moisés escreveu aí o Pentateuco. E aí a gente vai começar pelo livro de Gênesis. Por que Moisés decidiu escrever sobre a criação? Antes de tudo, como Moisés escreveu sobre a criação se Moisés não estava no início com Deus? Tá? Então, de parâmetro em si, a gente primeiro acredita que foi passado de geração em geração a questão de Adão e Eva, a questão dos filhos, né, de Adão e Eva, de toda a história. A gente acredita que foi passando, como a gente estudou no início, era muito forte a questão oral, né? Então as pessoas passavam as histórias umas para as outras. E aí a gente acredita que isso chegou até os tempos de Moisés e Moisés colocou e escreveu, tá? Mas está aí a criação do mundo. Como é que foi, como é que Moisés escreveu? Não tinha como passar oralmente, né? E aí a gente acredita que foi realmente Deus realmente se apresentava a Moisés e contava-lhe essas coisas. A Bíblia em si ela é clara quando fala que Deus se relacionava com Moisés de forma muito íntima. Então a gente também crê que Deus se revelava a Moisés e Moisés ia lá e colocava essas histórias na Bíblia. Na Bíblia, antes, né, não tinha Bíblia, mas Moisés deixava tudo escrito, né, para que isso ficasse para as próximas gerações. E aí a gente entra na importância do porquê que Moisés decidiu escrever e decidiu deixar fixo aquilo
para as próximas gerações. A gente tem que entender que o povo que caminhava com Moisés no deserto, quando foi liberto do Egito, não, eles iam entrar na terra prometida. Moisés não ia entrar e ele sabia que não ia entrar. Então, quando a gente entra no livro de Deuteronômio, é justamente Moisés relembrando ao povo de quem era Deus, sobre as leis. Por quê? A terra prometida onde o povo ia entrar, já existiam povos lá. Acho que Estevão falou isso na pregação de hoje de manhã, quem assistiu. Já existia povo lá, já existia povos lá que adoravam a outros deuses, que tinham as suas vidas totalmente que não serviam a Deus, né, ao Deus vivo. Então Moisés disse: eu vou preparar aqui o meu povo logo, já que eu não vou entrar na terra com eles, eu vou prepará-los, relembrá-los quem foi o Deus que tirou eles do Egito, para quando entrarem na terra prometida, não se desvirtuarem pelos caminhos errados. Tá? Então, basicamente, o livro de Deuteronômio fala sobre isso. Moisés relembrando ao povo das leis, dos ensinamentos, de quem é o Deus que eles servem. Tá? Então, aí está a importância de Moisés ter escrito toda a história que Deus revelou ou que foi sendo sustentada de ano após ano, tá certo? Ao longo da história aí. E aí a gente vê por que Moisés precisou relembrar e escrever tudo isso para o povo no Egito. E aí eu vou entrar nesse assunto. Gente, vão guardando isso tudo, porque isso vai depender muito para que a gente possa entender a aula de hoje, tá certo? Então, vamos lembrar. Moisés escreveu, precisava escrever, e ele escreveu principalmente para o povo no Egito, tá bom? O porquê que Moisés precisou escrever sobre a criação para o povo. A gente tem que lembrar que o povo passou 400 anos preso, sendo escravo lá no Egito. E quando o povo foi escravo, né, foi escravo lá, o povo, vamos dizer, foi doutrinado a adorar os deuses do Egito. Então, por mais que existisse, né, eles sabiam da existência do Deus vivo, mas o povo tinha esquecido quem era esse Deus porque eles estavam sendo doutrinados no Egito a adorar vários deuses. Então, a gente sabe que no Egito existia a gente sabe que no Egito existia vários deuses, né? Eles criaram vários deuses. Então, existia o deus da água, existia o deus do ar, existia o deus do vento, e existia o deus do dinheiro, e existia, enfim. Essa prova é tanta que as pragas, 10 pragas do Egito, elas vão direto a 10 deuses do Egito. Né? Então, quando Deus manda as pragas, vocês podem depois pesquisar, cada uma tem correlação com algum deus do Egito que eles adoravam. Então, eles tinham deuses para tudo. Para tudo, eles tinham deuses. Né? Então, o povo tinha sido doutrinado a adorar imagens. Né? E Moisés, quando libertou o povo, pegou um povo totalmente sem doutrina, sem acreditar quem era Deus. Né? Eles criam que tinha que vir um Salvador, alguém que fosse libertar eles do Egito, mas eles não tinham noção de quem era esse Deus, porque tinham sido doutrinados a adorar os deuses que no Egito eles tinham contato. A questão da doutrinação desse povo foi tanta que quando Moisés subiu no monte para falar com Deus e escrever as tábuas, o povo fez um bezerro. Porque o povo estava acostumado a adorar deuses, né, imagens. Então, além de adorar, o povo estava com medo, realmente. O povo tinha medo desses deuses. Né? Então, foi aí que Deus começou a mostrar a sua grandeza e, através de Moisés, Deus preparou o povo novamente para se voltar ao Deus de Israel, que não precisava ver, que não era um Deus que via, que não era um Deus que precisava eles ter medo, que senão ia mandar uma chuva que ia derrubar, ou mandar um vento que ia levar eles. Né? Então, Moisés precisou ensinar e doutrinar o povo novamente a entender quem era o Deus que tinha libertado eles do Egito. O Deus, a promessa de libertação que vinha de muito tempo, quem era o Deus que estava prometendo isso a eles. Então, Moisés, acima de tudo, deixou escrito essas questões de Gênesis justamente para o povo entender quem era o Deus que eles deviam servir, que eles estavam servindo. Tá? E aí a gente começa a falar de Gênesis. E aí a gente entende o porquê que Moisés falou sobre a criação, sobre a Trindade desde o início, porque justamente por causa disso, para o povo entender quem era o Deus que tinha libertado eles do Egito, tá bom? Entendido? Gente, se eu estiver falando
E se surgir alguma dúvida, vocês falem, tá? Pelo amor de Deus. Então, aí a gente entra justamente na história da criação. Então, vamos entender a história em si da criação. E a primeira pergunta é que, inclusive, eu trouxe essa pergunta para a atividade, é por que Deus criou o mundo? E aí a gente tem que entender uma coisa, que eu vou repetir novamente, eu disse isso na aula anterior. Deus não criou por necessidade. A Trindade não estava, a gente tem que entender primeiro, Deus é autoexistente, a gente já falou sobre isso. Deus já existia, tá? Não tem, a gente não sabe. Ele existia, tá bom? Então, Deus é autoexistente, autossuficiente. Então, ele não estava ali com a Trindade e decidiu, tá, vamos fazer o quê? A gente está sem fazer nada, vamos criar o mundo. Não, né? Mas em nenhum momento Deus necessitava criar o mundo ou criar a humanidade para satisfazer algum desejo seu, tá? Realmente ele criou o mundo para a sua glória. Tudo foi criado para a glória de Deus, tá? Então, não foge disso esse entendimento. Vale salientar que Deus criou o mundo por um ato de livre e espontâneo. Ele não foi obrigado a nada, foi um ato espontâneo de criar realmente o mundo, tá bom? Ele quis para a sua glória e para revelar sua grandeza, majestade e sabedoria. Tá? Então, além de ser para a sua glória, Deus se revelou majestoso, sábio e a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua majestade diante da criação. Então, todo o princípio é para a glória de Deus. Então, tudo que foi criado parte desse princípio, que tudo é para a glória de Deus. E a gente vê isso lá no texto de Salmo. Alguém pode abrir para mim, por favor? Lá, Salmo 19, do versículo 1 ao 3. Gostaria que alguém lesse para mim, por favor, esse texto. Alguém conseguiu abrir? 19 de quê? Do 1 ao 3? Isso, do 1 ao 3. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Obrigada, Mira. Então, a gente vê justamente aí nesse texto de Salmo, que fala: os céus declaram a glória de Deus, um dia após o outro também declara a glória de Deus. Então, a gente vê justamente isso, que a própria criação em si, ela já glorifica o nome de Deus, né? Então, ao cair do dia e a se levantar outro dia, a gente vê a glória de Deus e a gente para e diz: meu Deus, como é que as pessoas ainda podem acreditar que a Terra surgiu do nada, que o mundo surgiu do nada? Quem sustenta o Sol, quem sustenta a Lua, de formas muito precisas, elas são colocadas em seu determinado lugar. Então, tudo, e nós vemos a sabedoria, primeiro, da criação em si, perfeita. E a gente falou sobre isso nas aulas anteriores. Tudo em si manifesta a glória de Deus. Tudo em si nós vemos que tem algo supremo, alguém supremo que sustenta todas as coisas, tá bom? Então, de início, Deus criou o universo, o mundo para a sua glória, tá certo? E aí, gente, se vocês ouvirem alguma música, não sei se vocês estão ouvindo. Então, né? É porque minha rua é só misericórdia. E ainda tá bom, viu? Porque o carro passa e já foi. Mas quando os vizinhos estão na bênção, só a graça. Mas voltando para a aula. Então, o universo em si já declara a glória de Deus. Já declara a grandeza de Deus. Por isso que a gente fala que nenhum homem será colocado como inculpável diante de Deus. Porque a criação em si já declara a grandeza, a sabedoria, a majestade de Deus. Tá certo? E aí a gente vem para a questão: como Deus criou o mundo e quando Deus criou o mundo? Né? Não sei se vocês já foram questionados sobre isso ou se auto-questionaram, tá certo? Mas aí a gente vai deixar uma coisa precisa no nosso coração. Essa questão de explicar tempo de quando foi criado, quantos anos, 1000 anos foram criados, há coisas que a teologia explica e há coisas que a ciência explica, tá? Então, o porquê e por quem foi criado, essa parte a gente deixa com a teologia, tá bom? E quando e como a gente deixa com a ciência, tá?
nós cristãos somos contra a ciência? Nem um pouco. Se a gente for ver antigamente, começaram-se a estudar essas questões da criação por causa da religião, por causa do cristianismo, né? Porque justamente começávamos a indagar essas coisas e aí a ciência começava a puxar essas coisas de tempo e quando foi criado e como foi criado, né? Então, como a gente fala, a ciência unida à teologia faz um casamento perfeito, tá certo? Mas quando a ciência tenta deturpar a palavra de Deus, aí é que o negócio fica feio, tá bom? Então, a teologia em si, ela é responsável por explicar por quem foi criado, que a gente já respondeu que foi Deus, o Criador de todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são responsáveis pela criação e por que foi criado para a sua glória, tá? Agora a questão de como e por e quanto tempo foi criado, né? Como e quando, aí a gente deixa com a ciência e existem algumas controvérsias, tá bom? E dentro dessas controvérsias foi que, infelizmente, surgiram algumas teorias que nós conhecemos muito hoje, tá certo? E aí eu decidi trazer aqui só algumas teorias que são bastante conhecidas, que surgiram a partir dessa questão da criação do mundo. São chamadas teorias evolucionistas, tá bom? Uma das teorias é a questão do naturalismo, né? Que acredita que esse método o naturalismo acredita que tudo que aconteceu no mundo surgiu de forma natural. Então não teve ação divina nenhuma. Então essa teoria ela tira todo o pressuposto de que existe um Deus ou que algo divino possa acontecer. Então não acredita em questões de, como eu posso dizer, não acredita que existem coisas sobrenaturais. Acredita que tudo acontece de forma natural. Então as coisas evoluem, as coisas ocorrem, vamos supor, que a gente fala do firmamento, né? A divisão das águas e da terra, foi questão natural. Não teve nada sobrenatural nisso, né? Então tira totalmente essa questão de algo divino, né? Da história da criação, tá bom? Essa é a teoria naturalista. A gente vem para a teoria da evolução, que é uma das mais conhecidas também, que acredita que nós evoluímos, né? Que é justamente aquela história do macaco. Na verdade, todos nós éramos descendentes, e daí foi evoluindo, e criaram-se, e nasceu, né? E formou o que somos hoje. Né? Então, acredita que tudo se evolui e as coisas vão se modificando. É bem controversa essa questão dessa teoria, porque senão os macacos deveriam continuar se evoluindo, não é verdade? Mas aí, enfim, até hoje eu não conheci nenhum macaco que virou gente. Né? São seres bem inteligentes, mas que viraram gente, então é bem controversa essa teoria também. E tem a teoria, uma das teorias mais conhecidas, que é a teoria do Big Bang, que acredita que foi através de uma explosão e as coisas se colocaram. Eu acho essa mais absurda ainda. Porque eu não entendo como uma coisa explode e cada coisa vai em seu lugar e cada coisa está em determinado lugar. Enfim, é bem absurdo essas teorias, né? Mas é a tentativa do homem de explicar coisas inexplicáveis, né? Que acreditamos que só o Espírito Santo realmente confirma isso no nosso coração. Tá? Então, surgiu realmente essas teorias e existem dentro do meio que vivemos hoje, das pessoas tentarem explicar tirando Deus, né, da situação. Então, eu trouxe essas teorias mais conhecidas aqui, porque a gente vai se deparar com isso na nossa vida, e justamente a gente tem que saber defender o porquê que nós não cremos, porque nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, tá bom? O Senhor criou, e a gente vale salientar que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Tá? Então, existem essas teorias, essas controvérsias, mas a gente crê que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Então, Deus não precisou de matéria, de nada para que criasse. Quando a gente vai ler o texto de Gênesis, a gente vê que Deus ele comanda. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Deus ele dá voz de comando às coisas. Que haja luz, né? E a luz será chamada disso. A noite, as trevas será chamada disso. Então, Deus em nenhum momento ele precisou de algo criado para criar outra coisa.
Ele criou tudo pelo poder da sua palavra e ele sustenta tudo que ele criou pelo poder da sua palavra. Tá bom? A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas eu queria trazer para vocês o texto de Hebreus 11:3, justamente para explicar essa coisa de que Deus criou tudo no poder da sua palavra. Quem está com a Bíblia aí, Anthony, lê para mim aí, por favor, o texto de Hebreus 11. Só um minuto. À vontade. Só achar aqui. Hebreus 11, versículo 3. E a minha, eu estava abrindo a Adeliane tá... Deixa eu abrir aqui, Hebreus 11, 3. 3, né? 11, 3. Isso. Vamos lá. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso, muito obrigada, Antônio. Então, aí a gente vê a confirmação de que foi criado pelo poder da palavra de Deus e o invisível veio das coisas que não são visíveis. Então, aí a gente vê a confirmação de que as coisas foram criadas do que não se existia, tá? Então, não existia nada para que Deus pudesse, vamos supor que já existia o sol e Deus chegou e criou a luz através do sol que existia. Não, a gente crê que tudo foi criado, tá certo? Pela palavra de Deus e se criou realmente de coisas que não existiam, tá? Não existia, então Deus foi lá e criou, tá certo? Então, finish para essa parte da criação. Então, justamente trazendo aí, gente, eu tava olhando aqui, a hora já é 8h49, misericórdia. Mas eu não vou passar do horário, tá certo? Se não der realmente para terminar essa aula hoje, eu vou terminar de 9h15, 9h20 no máximo, a gente continua no próximo domingo, tá bom? Porque eu entendo que todo mundo amanhã trabalha e ainda tem coisa para fazer dentro de casa. Então, qualquer coisa, a próxima aula eu acabo, tá bom? Então, justamente, então pronto, Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou tudo para a sua glória, pelo poder da sua palavra e sustenta tudo pelo poder da sua palavra, tá bom? E aí a gente vai entrar diretamente na criação. A gente sabe que a criação ela foi feita em 6 dias, tá bom? Não tem como afirmarmos que foi realmente que eram 6 dias de 24 horas, por exemplo. Né? A gente entende que eu vou explicar isso mais à frente, passaram a marcar essa questão do primeiro dia, segundo dia, pelo povo hebreu, vamos dizer assim, pelo que os hebreus marcavam como horário naquele tempo, tá certo? Mas a gente crê que foi realmente 6 dias e no 7º Deus descansou, tá certo? Mas não tem como comprovar que foram 6 dias, por exemplo, de 24 horas fechado, tá bom? Até porque o controle de horário nosso hoje, por exemplo, é diferente do povo hebreu antigamente, tá? Então, lembra do que eu falei? Moisés escreveu para o povo que foi liberto, tá? Então, a linguagem em si foi voltada para aquele tempo, tá bom? Outro ponto que a gente tem que ter fixo em relacionado a essa questão da história da criação é que Moisés ali estava relatando uma história verídica. Está aí, o que é que você quer dizer com isso? Quando uma pessoa relata uma história, nós temos que nos contentar com o que foi relatado naquela história, tá? Então, Moisés, em nenhum momento, ele queria trazer questões que não foi revelado. Então, Moisés teve um propósito de escrever a questão da criação de uma forma que o povo entendesse. Então, tem coisas que muitas vezes nós nos questionamos relacionadas à criação que não vão ter explicações, tá? E vai ser complicado a gente entender de uma certa forma, porque Moisés estava ali relatando uma história. Então, vamos supor, é como ele estivesse sentado e assistindo um filme. E depois ele foi e copiou esse filme num livro. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Cremos que Deus revelou a Moisés e Moisés foi e escreveu. Então, ele relatou uma história.
Então, quando nós vemos na escritura a história de Gênesis, da criação, vemos que Moisés colocou justamente o necessário para que entendêssemos. E uma forma de que o povo também entendesse quando voltasse a ler ou voltasse a relembrar sobre o que foi escrito e sobre o que foi falado. Tá certo? Então, guardem isso também no coração de vocês. Quando a gente se depara com a criação, a gente vai ver que existe um paralelo, tá? Foi criado em 6 dias. No primeiro, no segundo e no terceiro dia, Deus prepara um ambiente, tá bom? Prepara ambientes. Então, a gente vê que no primeiro, no segundo e no terceiro dia, Deus fez a separação de luz e trevas. No segundo, Deus fez a separação de água e céu, que foi o firmamento. E no terceiro dia, Deus fez a separação da terra seca da água. Então, Deus preparou ambientes. Deus não encheu a terra de nada. Ele preparou ambientes. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, que é o que foi o firmamento, que se chamou de céu e águas, né? O que fica o de cima céu, embaixo água. E depois Deus fez a separação das águas e da terra. Os 3 primeiros dias foi preparando um ambiente. Os outros 3 últimos dias, que foi o quarto, quinto, sexto, Deus encheu o ambiente de coisas. Então foi quando Deus começou a criar os seres viventes. Então, até o terceiro dia da criação, não existia vida. Quando eu falo que não existia vida, é que não existia seres com vida, seres em si, animais, o homem, por exemplo, tá? Então, os 3 primeiros dias da criação, Deus preparou o ambiente. Os outros 3 dias, Deus encheu o ambiente das coisas criadas com vida, tá certo? Deus enche da sua criação. E aí a gente tem que ver, a gente vê muito isso fixo em Gênesis, nesses livros, que Deus ele segue um padrão de criação, tá? Que padrão é esse, Esté, de criação? Primeiro, Deus comanda, ele dá a voz de comando, haja luz, que a terra, as águas se ajuntem em determinado local, formando assim a terra. Então, Deus ele comanda a criação inteira, ele faz a voz de comando nos 6 dias, tá bom? Então, Deus ele comanda, a criação em si obedece, acontece o que ele mandou, tá certo? O que ele comandou. Terceiro, Deus dá nome. Por isso que nós dizemos que Deus ele é soberano sobre a sua criação, já respondendo uma das perguntas que eu fiz. Porque Deus ele dá nome, ele tem autoridade para dar nome ao que ele criou. Então, Deus, quando ele chega e fala, luz é dia, trevas vai ser chamado de noite, céu, firmamento, o local seco que ficou sem água chamou de terra. Então, Deus ele dá nomes à sua criação, tá certo? Então, o primeiro, Deus comanda. Segundo, acontece o seu comando. O terceiro, ele dá nome. O quarto, ele sempre vai declarar que o que ele criou foi bom. Então, no final de tudo que Deus criou, no final dos 6 dias, você vai ver Deus dizendo no final, e viu Deus que o que fez era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que a luz era boa, e viu, sempre ele vai declarar que foi bom, tá? E no final, sempre finaliza. A gente sempre vai ver essa frase também. E assim finalizou manhã e tarde, determinado dia. E assim finalizou manhã e tarde, tal dia. Tá certo? Então, sempre a criação vai seguir essa sequência. Isso é uma sequência padrão. Deus comanda, acontece, Deus dá nome, declara que foi bom e acabou o dia. Vai ser esse padrão da criação, tá certo? A luz, a gente tem que entender outra coisa, outra observação no primeiro dia, é que a luz que foi criada no primeiro dia não foi criado o sol ainda. Lembra que as coisas, os seres em si foram criados a partir do quarto, quinto e sexto dia. Então, a gente acredita que a luz que foi criada no primeiro dia, ela emanava do próprio Deus. Entendeu? Então, o próprio Deus iluminava. A gente acredita nisso, tá bom? Aí, uma das coisas que eu me questionava muito, que eu não sei se vocês já perceberam, lendo o livro de Gênesis, é que não fala que, e assim terminou determinado dia, manhã e noite. Fala, e assim foi, manhã e tarde, se finalizou, por exemplo, manhã e tarde o primeiro dia, manhã e tarde segundo dia. E eu me questionava, como assim existe tarde? Se Deus disse que existia só o dia e a noite.
E aí eu não sei se vocês já se questionaram sobre isso, e se vocês têm a resposta para isso. Eu queria ouvir vocês. Por que a Bíblia fala que existia manhã e tarde? Quem sabe me responder? E aí, Anthony? Assim, posso estar falando besteira, mas Não, não se preocupe. será que porque a noite era trevas? Será? Mais alguém tem outro palpite? Não, ninguém quer arriscar? Gente, vamos lá. Anthony, obrigado pela sua participação. Eu quebrei muito minha cabeça com relação a isso. Eu lia Gênesis e eu ficava, meu Deus do céu, por que existia tarde? Né? Porque tarde pra gente é uma coisa totalmente diferente, continua sendo dia, né? Mas e aí, lembra que eu falei para vocês, desde o início, que nós temos que encarar esse texto de Gênesis escrevendo para o povo da onde? Da onde? Bora, minha gente! Moisés escreveu para quem? Do Egito. Isso, para o povo que foi liberto do Egito, o povo hebreu. Então a gente tem que lembrar que Moisés escreveu para eles, e a gente tem que lembrar que a logística de dia para eles não era o mesmo do nosso. Então, para a gente, um dia se inicia quando a gente vê o sol nascer. Então, a gente está de noite agora, está finalizando o dia. Amanhã, para a gente, é um novo dia. Para o povo hebreu não era assim, tá certo? Para eles, o dia começava quando anoitecia. Então, por exemplo, hoje para eles já era segunda, vamos assim supor. Então, para eles, o dia era feito de dia e tarde. À noite já iniciava outro dia. Por isso que a Bíblia ela fala que existiu dia e tarde, e esse foi o primeiro dia. Porque a partir da noite já era o outro dia, certo? Então a gente tem que entender que isso foi por causa do povo hebreu. Como foi escrito para eles, eles entendiam que o dia iniciava a partir da noite, tá bom? Então por isso que dizia, e assim foi o dia e tarde, primeiro dia. Dia e tarde, segundo dia, porque para eles o dia terminava de tarde, e não realmente quando o sol sumia e aparecia a lua, por exemplo, e anoitecia, tá certo? Entendido isso, então aí mais ninguém vai ficar com dúvida quando ler essa passagem de Gênesis, vai entender que por ter sido escrito para o povo hebreu, eles encararam... Oi, pode falar, seu Marcos. Pelo que você assim está dizendo, em termo, quer dizer que o dia antigamente era 12 horas e não 24 horas, né? Não, na verdade, como eu disse, essa questão de hora é muito complicado por questões de que Não, eu estou dizendo assim, quando chegar à noite já era outro dia, é como se para eles é como se fosse, passou o dia, chegou a noite, era o outro dia, aí começava o dia, é como se, transformando para nós aqui, é como se fosse, que o dia fosse 12 horas. Exatamente. Isso mesmo. Para ficar mais fácil de entender, né, seu Marcos? É porque realmente, como o relógio, vamos dizer assim, deles é bem diferente do nosso, né? E principalmente antigamente que não tinha o controle do dia era justamente pela questão do sol, vamos dizer assim. Então eles não tinham esse controle como a gente tem hoje de horas. Então para eles marcavam dessa forma, né? Então como Moisés escreveu de uma forma que o povo entendesse quando fosse ler, aí ele colocou justamente dessa forma. Então, finalizou a tarde, começou a aparecer a noite, terminou o dia. Então, para eles, o que valia como dia na criação era só o que era dia, vamos assim dizer. Tá bom? Anoiteceu, já era outro dia. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, fala aí que a gente vai se ajudando, tá bom? Ô, Esther, Oi, pode falar. eu acho, se eu não me engano, o pessoal os adventistas, eles que seguem tipo essa tradição aí, né? Que para eles, no finalzinho da tarde, eles fazem até tipo um ritual, uma oração, finalizando o dia, e aí para eles é como se já fosse o outro dia. Eu conheço umas pessoas da Adventista que já vi fazer isso aí. Que fazem isso. Realmente, eu nunca procurei saber dessa questão da adventista, mas eu acredito que realmente seja, Érica. Eu tiro pelas provas do Enem, né?
que realmente Uhum. fazem, não pode passar até certo horário, porque depois que anoitece, eles não podem fazer nada. É uma coisa justamente assim. Mas Isso, realmente foi isso. bem colocado. Exatamente. Tem algumas pessoas aí que, na verdade, isso é um costume hebreu. Isso não vai acrescentar nada nem diminuir na vida de ninguém, né? Então, mas é realmente por questão de entendimento. Porque eu, particularmente, quando eu li, eu ficava doida. Eu dizia, como assim que Deus criou a noite e Deus não criou a tarde? Né? E aí, a gente estudando para essa aula, eu entendi o porquê que na Bíblia fala tarde. Tá bom? Então, só para a gente se situar nessa questão aí. Tá bom? E aí, eu falei para vocês que Deus ele criou tudo do nada. Tá certo? Então, a primeira vez que Deus permitiu que algo se criasse de algo criado foi quando Deus começou a criar a vegetação. Tá? Então, Deus ele criou, ele deu voz de comando, as coisas foram criadas. E aí a gente lembra que quando Deus criou a vegetação, o que é que ele fala? Ele fala que cada planta vai dar seus frutos, né? De acordo com a sua espécie. Então, aí está o primeiro momento que Deus permite que outras coisas sejam criadas a partir da coisa que ele criou. Então, foi justamente quando ele começou a criar realmente os seres viventes. Então, foi quando ele criou a vegetação e através das sementes iriam nascer outras plantas. Foi quando ele criou os animais e eles iriam se reproduzir. Então, aí foi que que as coisas começaram a se criar a partir da sua criação. Mas a gente crê que Deus ele não precisou de matéria, de nada, para que pudesse criar algo. Ele criou e ordenou que aquelas coisas se reproduzissem, tá certo? De acordo com a sua espécie. Então, as plantas se reproduzem de acordo com a sua espécie, os animais, o homem, né? O homem e a mulher se reproduzem. Aí a gente vai combate mais uma vez essas teorias que são criadas, né? Como é que o macaco, por exemplo, pode se transformar no homem? Se Deus afirmou que as coisas elas iriam dar continuidade de acordo com a sua espécie, né? Por mais que o homem ele seja colocado como, vamos dizer, um animal racional, mas um macaco, por exemplo, não pode nascer de um macaco uma cabra. Nasce de macaco quem é macaco. Então, da mesma forma, não pode sair de um macaco homem. Né? Então, a gente já quebra aí essas teorias, porque o próprio Deus ordenou que as coisas criadas iriam dar não sei, continuidade a partir daquilo que elas são. Tá certo? E não poderia dar uma coisa, por exemplo, uma plantação de tomate não pode dar um uva, né? Porque a espécie em si não é uva. Então, é cada um no seu lugar e Deus ordenou que essas coisas continuassem de acordo com a sua espécie, de acordo com o que foi criado. Vamos lá. Então, a gente falou sobre os seis dias. Eu vou, pelo menos, gente, terminar os dias da criação. E aí eu vou deixar um quê de pergunta para vocês para a próxima aula, que não vai dar para terminar tudo hoje, acredito eu. Se der, eu continuo. Então, a gente falou justamente sobre os 6 dias criados, tá? A criação, vamos dizer que ela tem um paralelo. Como eu disse, os 3 primeiros dias Deus preparou o ambiente. Os outros 3 primeiros dias o Senhor encheu o ambiente com seres viventes, com seres criados, tá bom? E a partir disso, Deus ordenou que as coisas criadas continuassem dando continuidade a partir da sua reprodução, de acordo com a sua espécie, tá bom? Isso aí também entra o homem, mas essa aula falando sobre o homem a gente vai assistir próximo domingo, que é mais uma aula também mais explicativa, tá bom? E aí a gente entra no 7º dia, que é e diz, e Deus descansou, depois de ter criado tudo, Deus descansou. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem sobre essa questão do descanso de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus descansou. O que vocês entendem? Vou começar a perguntar. E aí, Darlan, o que você entende sobre a Bíblia dizer que Deus descansou? Estou olhando aqui a hora. Eu acho que Deus que, sei lá, tipo, de uma forma contemplar tudo o que ele fez. Contemplar o que ele fez. Então, obrigada, Darlan, pela participação. Então, vamos lá. Vamos entender o porquê que Deus descansou. Realmente, parabéns, Darlan.
Deus realmente ele contemplou, ele parou e viu, como ele sempre falou antes. Tudo que ele criou foi bom, tá certo? Era bom. E aí, quando a gente fala que Deus descansou, isso não quer dizer que Deus se cansou e disse, tá, agora aqui eu vou relaxar, porque foi muito cansativa a criação. Né? A gente sabe que Deus ele não cansa. Tá? Então, isso é usado meio que de uma forma para que a gente entenda. Mas essa questão do descanso de Deus tem vários significados, tanto para nós hoje, como naquele tempo que foi escrito por Moisés, e tanto no momento em que Jesus veio ao mundo, e é isso que eu vou trazer para vocês agora, tá certo? Primeiro de tudo, significa que Deus encerrou a sua obra como Criador. Então, quando a gente fala que Deus descansou e que ele encerrou a sua obra como Criador, é que depois da criação, depois do sexto dia, nada mais foi criado, tá? Então, não adianta a gente tentar pesquisar ou tentar achar, ou se alguém chegar para você dizendo, mas foi criado tal coisa no céu, não adianta. Nós cremos que o Criador de todas as coisas, que é Deus, ele criou tudo até o sexto dia. Depois desses dias, nada mais pode ter sido criado. Então, nada mais existiu depois da criação. Nada foi criado depois da criação. Isso não tem como nada mais ter acontecido. O que existe hoje no mundo foi o que Deus criou muito antes do mundo em si ser mundo. Né? Então, tudo que existe hoje existe desde o tempo que Deus criou o mundo. Então, nada mais se existiu. Claro, as coisas, a gente acredita que as coisas elas vão se modificando de acordo com o ambiente, as coisas vão vamos dizer assim, se amoldando de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do tomate, que foi o que eu vi. O tomate, por exemplo, a gente vai ver... Não, vou dar exemplo de um bicho, uma ave, eu não sei o nome da ave, gente. É a mesma ave, por exemplo, mas o focinho, tá? Fala focinho, né? O bico dessa ave, ele é reto. Mas em determinadas locais onde tem montanhas, ela precisa que o seu bico seja mais inclinado, tá certo? Para que ela sobreviva. Então, ela deixou de ser aquela mesma ave porque um bico é inclinado e o outro é reto? Não. Ela continua sendo aquela mesma ave, mas ela se amoldou de acordo com, sei lá, o tempo, o local onde ela vive, o local onde ela precisa se alimentar. Então, as coisas elas vão se amoldando de acordo com a temperatura, de acordo com o local onde vive, de acordo com o ambiente onde vive. Nós, humanos, somos assim. Existem locais no mundo onde as pessoas, por exemplo, são mais peludas. Isso é natural. Existe a mutação de acordo com o seu habitat. Exatamente. De acordo com o seu habitat, aí pronto, existe a mudança, né? Principalmente o próximo, como a gente diz, né? Com o homem, né? Se você, como diz que o homem é um produto do meio, basta ela amarrar ele numa pedra que ele vira caramujo, né? Existe essa frasezinha, né? Feita, né? Pois é, exatamente. Então, assim, o homem, ele vai se o homem, não só o homem, mas como a criação, vai se amoldar de acordo com o que onde ele vive. Mas nada de novo vai surgir. Tá? Então, é bom deixar isso bem enfático. Nada de novo vai surgir. Tudo que devia ter sido criado foi criado nesse período dos 6 dias da criação. E ponto. Então, quando a gente fala, o primeiro entendimento, quando a gente fala que Deus descansou, justamente a gente fala que ele descansou, ele fala que ele encerrou suas atividades como criador. Então, a questão de criar algo não foi criado mais. Acabou ali, Deus criou o homem, criou tudo, acabou-se. Depois do sexto dia, nada mais foi criado, tá certo? Vamos lá. Aí a gente fala sobre que Deus não termina o sétimo dia, pois ainda está em seu descanso. A gente crê, quando a gente fala em descanso de Deus, a gente crê que Deus ainda está no seu descanso. E aí vem outro entendimento, a questão do descanso de Deus. Primeiro é que nada mais foi criado, ele encerrou a atividade criacional. E o segundo, a gente crê que Deus ainda está no seu descanso, porque a gente fala que justamente entra aí a questão de Jesus, tá? Quando Jesus ele veio ao mundo, morreu e subiu aos céus. Então a gente crê que Deus ele está no seu período de descanso. Quando a gente fala em período de descanso, é que o quê? Ele está aguardando justamente
a gente está aguardando o momento que ele virá para buscar a sua igreja, e nós, a igreja, iremos para o descanso eterno, que justamente é junto com Deus, tá? Isso é muito, a gente vê quando Deus fala diretamente com o povo que entrar na terra prometida. Aí a gente voltando de novo para o povo, Deus fala em vários versículos salteados justamente disso: darei a vocês o descanso, e eu darei a terra onde vocês terão descanso. Então, isso estava se referindo também muito a nós hoje. Tá? A gente tem que lembrar que sempre o Velho Testamento tem uma ligação direta com o Novo Testamento e com a nossa vida hoje. Então, quando Deus falava sobre isso ao povo do Egito, ao povo que foi liberto, o povo de Israel, Deus ele falava: vocês vão entrar na terra, vocês vão ter descanso, eu darei a vocês o descanso. Também se refere a isso, justamente que o povo entrou na terra prometida e que nós também iremos ter o nosso descanso, estamos aguardando o nosso descanso, que é quando Cristo voltar e levar a sua igreja, tá? Então nós cremos que Deus está no seu descanso, justamente fala sobre isso, que Deus está descansando porque Jesus virá para buscar a sua igreja e estaremos todos juntos. Então, o descanso de Deus também está relacionado a isso, ao descanso que nós teremos quando Cristo voltar e levar a sua igreja, tá certo? Então, gente, a gente tem que entender algumas coisas sobre o sétimo dia. Primeiro, Deus abençoou o sétimo dia, tá bom? Deus santificou. O que é santificar? É separar. Deus abençoou, no versículo ele fala que Deus abençoou, Deus santificou, separou, tá bom? Porque a gente tem que entender que Deus ele é um Deus de distinções. Então, quando entendemos que Deus ele é um Deus de distinções, ele separou o sétimo dia para algo que eu vou explicar mais na frente. A gente tem que entender que toda a criação Deus usou distinções. Então, quando Deus cria o homem, ele cria a mulher. Quando Deus cria o dia, Deus cria a noite. Quando Deus cria a terra seca, ele cria as águas. Vamos lá, criou os animais, em tudo Deus fez divisões. Deus é um Deus de distinções. E na questão do sétimo dia, ele também separou o sétimo dia. Ele separou dos outros dias, e a gente vai entender o porquê que Moisés escreveu isso e por que isso também serve para a nossa vida hoje, tá certo? A primeira coisa que Moisés queria mostrar com esse sétimo dia é que o mundo já estava acabado. Como eu disse a vocês, Deus encerrou as atividades criacionais. Então, o povo não precisava ter medo do desconhecido. Como eu disse a vocês, o povo tinha medo dos deuses que eram apresentados no Egito, né? Então, era apresentado aqueles deuses muito que podiam fazer algo com eles, eram sobrenaturais, eram grandiosos, né? E aí Moisés quis trazer que o que tinha de ser criado já foi criado, que o povo não precisava ter medo do Deus que eles não viam, né? Então Moisés queria trazer essa fé no coração do povo, que eles não precisavam ter medo, vamos dizer assim, do desconhecido, daquilo que eles não viam, tá? A segunda coisa que Moisés queria trazer para o povo de Israel é que o povo precisava desse sétimo dia para poder descansar. Porque o que acontecia? A gente tem que lembrar que o povo era escravo, certo? E aí, Moisés queria trazer também para o povo de que eles precisavam desse dia para descansar, porque eram homens, nós somos de carne, nós somos carnais, nós necessitamos de descanso, não é verdade? Então, Moisés queria mostrar isso ao povo, e principalmente mostrar ao povo a insuficiência humana, que nós nos cansamos, que nós adoecemos, que nosso corpo precisa disso, porque nós vivemos um corpo mortal. Então, Moisés queria mostrar ao povo a importância de se ter esse dia de descanso, e não só ter esse dia de descanso por questões físicas, mas principalmente por ter esse dia de descanso para o Senhor. Então, hoje, qual é o dia, por exemplo, que nós separamos para o Senhor? É o domingo. Aí eu trago a questão de algumas religiões, como, por exemplo, a gente vê que muitas religiões, elas trazem ainda essa questão do sábado muito fixo, né, de que separam o sábado realmente porque foi Deus que mandou separar e porque estava na lei para separar o sábado, enfim. Porque nós não cremos que realmente se faz de uma forma como está escrito, né, no Antigo Testamento, como muitas religiões hoje fazem. Porque acabou sendo uma coisa muito extremista. A gente viu isso na própria passagem que Jesus fala, né, com os fariseus, quando fala que se tiver uma ovelha, uma ovelha, né, eu acho que é uma ovelha, um bicho, né, caído no buraco,
e você não vai salvá-lo só porque é dia de sábado, né? Pelo fato de Jesus ter curado, eles foram questionar Jesus que era sábado e que ele não podia fazer isso, né? Então, justamente começou a se virar algo extremista. Então, o próprio Deus, que eu acho tão engraçado isso, só um minutinho. Eu acho tão engraçado isso, porque Deus, ele determina e ele mesmo é soberano para quebrar aquilo que ele determinou, né? Então, Jesus, ele foi e colocou isso em pauta, porque as pessoas estavam muito extremistas. E hoje, religiões que acreditam nessa questão do sábado ainda, são extremistas nessas questões. Então, a gente sabe que, por exemplo, se alguém da sua família precisar doar sangue e você for o único que pode doar, eles não doam porque é sábado. Porque eles entendem que é o dia do Senhor. Então, a pessoa morre precisando de sangue, né? E você não vai doar porque é o dia que você não pode fazer nada. Você tem que dedicar aquele dia só ao Senhor. Então, começou a virar realmente uma questão extremista. Então, não existe realmente... E o testemunho de Jeová diz que não pode doar sangue, né? Isso, exatamente. Quem justamente... Proibido, né? Quem crê justamente nas coisas, os adventistas também são assim, de separar o sábado, né? Separar o sábado exclusivo para o Senhor. E aí nós não cremos nisso, porque nós vamos deixar de fazer o bem, de ajudar alguém porque é sábado, porque eu creio que é o dia do Senhor, né? Então é meio controverso esse entendimento dessa questão de separar o sábado. Então, quando a gente fala de que separar um dia de descanso, primeiro para servir ao Senhor. Hoje nós separamos o domingo, mas eu não deixo de ajudar alguém no domingo porque é o dia do Senhor. Eu priorizo o Senhor, mas se o irmão precisar, se alguém precisar de ajuda no hospital, eu vou ajudá-lo. Vou continuar honrando Deus com as minhas atitudes, com o que eu fizer. Mas é importante separarmos esse dia para o Senhor. Por isso que muitas vezes é pregado pelo pastor, pelos seminaristas, que vamos dizer assim, é meio inaceitável um domingo, por exemplo, eu tirar para sair com a minha família quando existe o sábado, quando existe vários dias na semana, e nós ainda colocamos, né, um domingo de manhã de folga, porque a gente entende que a semana em si é corrida. Porque a gente passa a semana inteira se doando para o trabalho, e num dia que a gente tem para servir ao Senhor, a gente escolhe ainda, né? Então é bem complicado. Então é uma questão que ainda é viva para nós, mas não tão extremista como é antigamente e como é ainda nos dias de hoje em algumas religiões, tá? Então separamos esse dia para o Senhor, no nosso caso é o domingo, tá? Então é importante. E segundo, separar o dia para descanso realmente nosso, descanso do nosso corpo. Entendemos que nós não somos Deus, nós não somos como Deus. Não sei vocês, mas eu no meu antigo emprego, eu trabalhava de segunda a sábado. E eu chegava no domingo só o pó. O pó. Eu não sei como eu sobrevivi. Né? Então, dá o entendimento de que nós somos carne, nós precisamos de descanso, precisamos parar a mente. E quando eu digo descanso, é descanso físico e mental. É descanso das nossas ansiedades, é descanso das nossas preocupações, é descanso do dia de amanhã. Que às vezes a gente está em casa, está tranquilo, mas a nossa mente está trabalhando, está ansiosa e está preocupada. Então, quando a Bíblia traz essa questão do descanso, traz isso também, que nós devemos tirar um tempo para a gente, para descansar a nossa alma, descansar as nossas ansiedades em Deus, no Senhor. Tá? Então, eu trago também essa questão aqui para a gente, né? Até, por exemplo, a aplicação para o dia de hoje, nessa questão do descanso, é justamente isso. Nós precisamos desse dia, primeiramente para o Senhor, priorizar o Senhor diante de uma semana tão corrida de trabalho, e segundo, descansar realmente o nosso coração, a nossa mente, até para que a gente chegue no dia do Senhor, no domingo, por exemplo, com a mente tranquila. Às vezes a gente chega na igreja tão afobado da semana que a gente não consegue dar um culto racional, não consegue dar um culto primordial ao Senhor. Tá? Então, essa questão do descanso também é por causa disso. E como eu disse, já falei, só resumindo, o descanso também era uma prefiguração da terra prometida que o povo iria entrar. E também prefigura o momento que Jesus foi recebido aos céus. E também prefigura a nossa ida aos céus. Então, prefigura três coisas: a entrada do povo na terra prometida, que também prefigurava a subida de Deus aos céus, de Jesus aos céus, perdão, né? Que ele está no seu descanso, Deus está no seu descanso. E terceiro, a nossa ida aos céus também, né? O nosso descanso eterno que será com Cristo, tá bom?
Gente, eu vou encerrar por aqui. Ficou faltando só 2 tópicos, mas já é 9h21 e eu vou encerrar porque eu não quero dar esses 2 tópicos de forma rápida, porque realmente precisa de um tempinho a mais, tá? Então, resumindo essa primeira parte da aula, nós falamos sobre o início da criação, tá? Deus, ele criou tudo por intermédio da sua palavra e sustenta todas as coisas por sua palavra. E só dando uma ressalva, uma pergunta também que tem no livro, é a questão de que Deus é soberano sobre a criação. Sim. Resumindo tudo, a gente percebe isso. E Deus é soberano sobre a criação porque foi o que a gente leu, Anthony leu no texto de Hebreus. Deus, ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Então, ele é soberano sobre a criação. Então, quando eu falo que nada de novo pode ser criado, é porque nada vai ser criado, só Deus pode mexer naquilo que ele criou. Um exemplo de que Deus mesmo, ele mexe nas coisas que ele criou, por exemplo, é quando Jesus para a tempestade, quando Jesus abre o mar. Isso acontece hoje? Não acontece. Né? É algo natural do mar se abrir ao meio? Não. Então, só quem pode domar as próprias leis do próprio Criador é ele mesmo. Tá? Então, nada pode ser criado, ele é soberano sobre a criação. Então, Deus parou o sol, ele abriu o mar, Deus fez coisas grandiosas, acho que ele fez ficar dia, né? E a coluna de dia pelo povo, uma nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Então, só quem muda a lei natural das coisas é o próprio Deus. Né? Então, só ele tinha poder para fazer isso porque ele era o próprio Deus. Então, ele é soberano sobre a sua criação, ele sustenta tudo pela sua palavra. Tá certo? Então, finish na aula de hoje. Alguma dúvida, gente, sobre a aula de hoje? Não. O cálice para sempre. Para sempre não, viu, gente? Pode falar. Misericórdia. Então, resumindo, Deus, ele criou o universo, criou tudo para a sua glória, pelo poder da sua palavra, sustenta pelo poder da sua palavra, tá? Lembrem-se sempre, quando lê Gênesis, lembre que Moisés escreveu para o povo de Israel, tá? Para que o povo Pois é. Pode falar, seu Desculpa estar interrompendo. Não se preocupe. Como você, a questão do tempo, e muitas vezes eu assim, não quis também lhe interromper e pedir para que você gravasse a aula, eu queria que você disponibilizasse no grupo, porque muito do que você falou estava cortando para mim. Sim. Né? Eu pegava porque era a metade da palavra, eu não queria ficar interrompendo, dizendo, tá ruim, porque como para os outros não estava, mas para mim estava péssimo, certo? Em alguns momentos. Então, por isso que eu quero que você coloque no grupo essa aula, e algumas coisas que eu não entendi, eu vou escutar novamente. Ótimo. Não, nem se preocupe, vai ser colocado no grupo, tá? Principalmente para as pessoas que faltaram hoje, que justificaram, tá? Então, vai ser realmente colocado no grupo, nem se preocupe. Até para quem quiser revisar ou anotar alguma coisa que não conseguiu anotar, vai ser colocado no grupo, tá certo? Então, encerramos a aula de hoje. Entendemos aí um pouco sobre essa questão do descanso de Deus. Isso é muito importante, porque prefigura muita coisa do Novo Testamento e de nós hoje. Tá bom? Gente, a aula que vem a gente vai falar sobre a criação do ser humano, tá? De uma forma mais específica e sobre a queda, sobre o pecado. Mas eu vou ainda tratar na aula que vem sobre 2 perguntinhas que eu queria tratar muito específico com vocês, que fala sobre os anjos, a natureza dos anjos. A gente falou sobre a criação e aí vem a questão de onde surgiu os anjos, como os anjos foram criados. Eu devo orar a anjos? Eu devo determinar que os anjos façam alguma coisa? Né? Então, eu vou trazer isso a aula que vem para vocês. E também vou trazer a questão da soberania de Deus sobre o diabo. Que eu fiz essa pergunta se Deus era soberano sobre o diabo. E aí vocês responderam e eu vou trazer também uma aulinha sobre isso, tá bom? Sim. Deus é soberano sobre tudo. E outra coisa, a gente não deve adorar anjo, não, e sim a Deus. Somente a Deus. Não existe anjo da guarda. Primeiro, não existe o anjo da guarda. Porque se cada um tivesse anjo da guarda, quantos anjos não teria? Misericórdia. Haja anjo para ser criado, né, Samar? Eu acredito que anjo venha nos guardar amando de Deus. Aí é outra coisa. Mas a gente ter anjo da guarda, não. Pode aparecer um anjo para nos auxiliar? Sim. Por quê? Porque Deus mandou. Anjo não faz nada sem autorização
de Deus, né? Que até o próprio diabo é um anjo caído. Olha, seu Marcos dando spoiler aí da próxima aula. Olha. Seu Marcos, deixa de dar spoiler da aula, rapaz. O Marco já viu essa aula antes da gente, não foi? Pois é. Rapaz, é o seguinte, minha memória tá fraca, mas eu, quando o pastor, com a aula do pastor, quem foi falar sobre o anjo fui eu, né? Eita. Já vou botar seu Marcos para dar essa aula no meu lugar. Eu tô achando Mas não pergunte não, porque eu passei uns 15 dias doente, aí tive que apresentar até, nem aula eu assisti, que eu passei 15 dias doente, né? Eita, aí A sorte que eu peguei alguma coisa, né? mas seu Marcos deu um spoiler aí do que a gente vai falar na próxima aula sobre anjos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos anjos, né? Será que existe só anjos, os 3 anjos que se apresentam na Bíblia, né? Mas os mais conhecidos, Gabriel? Não. Não. Existe hierarquia? Aí tem aquele arcanjo, né? Tem anjo, arcanjo, né? Tem os querubins também, que são anjos, né? Então a gente vai ver isso tudo na próxima aula, tá certo, gente? Se existe hierarquia, como se os anjos foram criados, onde eles existem, se eu devo determinar que eles façam algo, né? A gente vê muitas igrejas dizendo para os anjos o que eles fazerem, né? Por sinal, como eu já fui católico, desde pequeno que eu tenho uma oração, né? Que era para o anjo, né? Que me ensinar, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Mandava eu rezar para os anjos. Eu lembro. Era essa mesmo. Oração, né? Uma oração que eu fui dormir, minha tia ficava o tempo todo. Enquanto eu não aprendesse, eu não ia dormir. Olha, tá vendo? Você pode decorar ainda fazer essa oração dos anjos? Por que existe culto aos anjos? Né? Mas existe muito. Existe. Né? Olha, existe. Outra polêmica. Muita gente que diz que chegou dizendo que viu o anjo de Deus revelando algo. Será que eu devo crer nisso? Olha a polêmica. Então, gente, vamos ver sobre isso próxima aula. Só dando gostinho, né? Só dando gostinho da próxima aula, né? Esther, eu vou voltar a dizer, né? Tudo que se o anjo fizer é porque Deus mandou. Fora isso, ele não faz nada. Nada. Certo? Ele só faz tocar música para Deus. Orar para Deus, cantar para Deus, né? Tocar música. Vamos ver também. A gente sabe, né? Como vocês respondem. Pode falar. Agora você falou que no 7º dia Deus descansou, né? Muita gente acha, não, que será que ele foi dormir? Eu acho que ele deu um cochilo. Quando ele acordar, ele vai acabar com o Congresso STF do Senado, aqui do Brasil. Não. Deus tivesse dado cochilo, misericórdia. O mundo já tá desse jeito, mas se ele tivesse cochilado, né? Gente, olha, então vamos lá. A gente vai finalizar a aula, tá certo? Mas domingo que vem, pesquisem aí, gente. Então, ensinando vocês a pesquisarem. Pesquisem sobre anjos. A gente sabe, como já responderam, vocês responderam muito bem, ninguém respondeu errado. Essa questão de que Deus é soberano sobre o diabo também. Mas Deus é soberano até que ponto? Será que isso existe? Hoje a gente viu na pregação do diácono Silvestre que o diabo não toca nas nossas vidas sem a permissão de Deus. E na vida de quem não pertence a Deus? O diabo, ele tá livre para tocar? Olha a polêmica aí, outra polêmica, né? Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Vamos encerrar nossa aula. Eu gostaria que Érica orasse para que a gente finalizasse nossa aula. Gente, qualquer dúvida que ficou, falem comigo no privado. Vou colocar a atividade no grupo, tá bom? E próxima aula a gente encerra. Próxima aula seria folga, mas não vai ser, porque a aula passada a gente não teve, tá bom? Ora aí, Érica, para a gente terminar, por favor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todo o aprendizado, Senhor, todo o ensino que nos foi passado hoje sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por todo o entendimento que nós tivemos. E desde já te agradecemos pela nossa professora Esther. Pedimos também que o Senhor a abençoe, sempre que o Senhor a capacite cada vez mais, que nós possamos tirar todas as nossas dúvidas com ela, que o Senhor venha nos abrir nossos ouvidos, nossos corações,
e que sempre possamos estar abertos a aprender cada vez mais a tua palavra. Desde já, fica conosco, nos dá uma boa noite de sono, um bom descanso, uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigada, Amém. Deus abençoe. Nada. Uma semana abençoada Amém. para vocês, tá certo? Amém. Pra você Boa também. noite a todos, Boa amém. noite.